Olá a todos, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Nilvan Júnior e essa é a nossa jornada de leitura e reflexão sobre a obra imortal de Santo Agostinho, a doutrina cristã. Damos continuidade hoje à nossa leitura e mergulharemos nos capítulos 23, 24 e 25 do primeiro livro. Então, vamos pedir a Papai do Céu que nos dê discernimento, nos faça entender essas sábias palavras que o Santo da Igreja nos deixou para nos aproximar cada vez mais de Jesus, de Papai do Céu, de Deus, que fica muito satisfeito com a nossa procura de estar estudando, de estar lendo, de estar ouvindo esses ensinamentos. Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Capítulo 23. Distingue de que modo deves amar cada coisa. Vamos lá. Nem tudo aquilo de que devemos fazer uso precisa ser amado. Só merecem amor aquelas coisas que, por um certo laço de comunhão conosco, se referem a Deus, como os homens ou os anjos, ou então aquelas que, por dom divino, foram confiadas a nós e dependem de nosso cuidado, como o corpo. Afinal, os mártires não amaram a maldade dos que os perseguiam, mas mesmo assim fizeram uso dela para merecer a Deus. Ora, sendo 4 as coisas que devem ser amadas. Uma que está acima de nós, outra que somos nós mesmos, uma terceira que está ao nosso lado, e a quarta que está abaixo de nós. Não houve necessidade de mandamento algum quanto ao segundo e ao quarto tipo. Por mais que o ser humano se afaste da verdade, permanece nele o amor por si mesmo e pelo próximo. Por mais que o ser humano se afaste da verdade, permanece nele o amor por si mesmo, pelo próprio corpo. Pois a alma, ao fugir da luz imutável que governa todas as coisas, busca reinar sobre si mesma e sobre o seu corpo. E, por conta disso, não pode deixar de amar tanto a si quanto ao seu corpo. O homem julga ter alcançado algo maravilhoso, se consegue dominar também os seus companheiros, isto é, outros seres humanos. Pois ao espírito corrompido é próprio desejar intensamente e reclamar para si como se fosse um direito, aquilo que na verdade só a Deus é legitimamente devido. Essa forma de amor próprio merece ser mais propriamente chamada de ódio, pois é injusta. Quer submeter o que lhe é inferior, mas recusa-se a servir aquilo que lhe é superior. Por isso, com toda razão foi dito: o que ama a iniquidade odeia a sua alma. Aonde que está isso? Salmo 10. Onde que está estas palavras? Salmos 10, 6. E reflete: eu sou inabalável, de geração em geração
jamais cairei na desgraça. Não está exatamente com essas palavras, né? Só estou dando uma olhada nos outros salmos, que pode ser que... não está exatamente com as palavras que está aqui. Mas será que diz algo próximo? Eu sou inabalável, de geração em geração jamais cairei na desgraça. O que ama a iniquidade odeia a sua alma. Não sei se está correto. E assim, a alma se enfraquece e se vê atormentada pelo corpo mortal. Pois é inevitável que a alma ame esse corpo e se deixe abater pela sua corrupção. A imortalidade e a incorrupção do corpo nasce da saúde da alma. E a verdadeira saúde da alma consiste em aderir com firmeza àquilo que é superior, isto é, ao Deus imutável. Mas, quando alguém deseja dominar até mesmo aqueles que são naturalmente seus iguais, isto é, os próprios homens, revela uma soberba absolutamente intolerável. Capítulo 24. Ninguém odeia a própria carne, nem mesmo aqueles que a castigam. Ninguém, portanto, odeia a si mesmo. E quando isso nunca houve, de fato, controvérsia de seita alguma. Ninguém tampouco odeia o próprio corpo. Com efeito, é verdade que diz o apóstolo: ninguém jamais odiou a sua própria carne. Em Efésios 5:29. Pois ninguém jamais quis o mal à sua própria carne, antes alimenta-a e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja. E quanto àqueles que dizem preferir existir inteiramente sem o corpo, estão completamente enganados? Pois não é o próprio corpo que odeiam, mas sim as suas corrupções e o peso que se oprime. Não desejam, portanto, estar sem corpo, mas anseiam por um corpo incorruptível e ágil. Contudo, pensam que, se ele for assim, deixará de ser corpo, pois acreditam que algo assim só pode ser a alma. Se por meio da disciplina e do esforço parecem, de certo modo, perseguir seus próprios corpos, eles que o fazem com retidão, não o fazem para deixar de ter um corpo, mas para tê-lo submisso e pronto para as obras necessárias. Com efeito, procuram extinguir os desejos desordenados que fazem mau uso do corpo, isto é, os hábitos e inclinações da alma que busca fruir do que é inferior, por meio de uma certa disciplina árdua do próprio corpo. Pois não se trata de autodestruição, mas de cuidado diligente com a própria saúde. Mas aqueles que agem de forma equivocada travam uma guerra contra o próprio corpo, como se ele fosse, por natureza, seu inimigo. Eles se enganam ao interpretar o que está escrito:
A carne tem desejos contrários ao espírito, e o espírito desejos contrários à carne. Com efeito, ambos são contrários entre si. Gálatas 5, 17. Pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito, e o espírito contrário à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que eles não fazeis o que quiserem. O que quereis. Essa afirmação foi feita por causa dos hábitos indomados da carne, contra os quais o espírito luta para destruir o corpo. Essa afirmação foi feita por causa dos hábitos indomados da carne, contra os quais o espírito luta para não destruir o corpo, mas para que, ao domar a concupiscência, isto é, o mau hábito, o corpo se torne submisso ao espírito, como pede a ordem natural. Como após a ressurreição o corpo estará plenamente submisso ao espírito, vivendo em perfeita paz e de modo imortal, é preciso que já nesta vida exercite-se esse caminho, que os hábitos carnais se transformem para melhor e não resistam ao espírito com movimentos desordenados. Enquanto isto não se realiza plenamente, a carne deseja contra o espírito e o espírito contra a carne. Não por ódio, mas por uma disputa de domínio. O espírito deseja que aquilo que ama seja sujeito ao que é superior. E a carne, por sua vez, não resiste por ódio, mas por força de um hábito arraigado, herdado desde os pais, pela lei da natureza. O espírito, portanto, empenha-se em domar a carne para romper, por assim dizer, os acordos ilícitos dos maus hábitos e instaurar a paz de novos e bons hábitos. No entanto, nem mesmo aqueles que, corrompidos por falsas opiniões, detestam seus próprios corpos, estariam dispostos a perder um só olho, ainda que sentisse dor e o olho restante conservasse toda a capacidade de ver como os dois juntos. Ninguém quer. A menos que alguma causa mais importante os obriguem a tanto. Mediante este outro ensinamento, fica suficientemente claro para quem busca a verdade sem um amor obstinado pelas próprias opiniões, quão certa é a afirmação do apóstolo, quando este diz: ninguém jamais odiou a sua própria carne, e depois acrescenta: mas nutre-a e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Como lemos em Efésios 5:29. Capítulo 25. Ainda que o homem possa vir a amar algo mais do que seu corpo, todavia não chega a odiá-lo. É preciso, portanto, ensinar ao homem o modo de amar, isto é, em que medida deves amar a si mesmo, de forma que isso realmente o beneficie. Porque, quanto ao fato de ele se amar e querer o próprio bem, só duvida disso quem perdeu o juízo.
Também é necessário mostrar como ele deve amar seu corpo, para que cuide dele de modo ordenado e razoável. Pois está mais do que claro que o homem ama seu corpo e deseja que ele permaneça são e íntegro. E ainda assim é possível que alguém ame algo mais do que a própria saúde e integridade física. De novo. Ainda assim é possível que alguém ame algo mais do que a própria saúde e integridade física? Pois já ouvimos falar de muitos que suportam voluntariosamente dores e até a perda de alguns membros, a fim de obter bens que amavam ainda mais. Não se deve dizer, portanto, que alguém não ama a saúde e a integridade do próprio corpo, só porque ama algo a mais do que isso. Pois também o avarento, embora ame o dinheiro, ainda assim compra pão para si. Ao fazê-lo, entrega o dinheiro que tanto ama e deseja aumentar, mas faz porque valoriza mais a saúde e o seu corpo, sustentada por aquele pão. É desnecessário discutir mais longamente sobre algo tão evidente, mas o erro dos ímpios muitas vezes nos obriga a fazê-lo. Então aqui ele está dizendo, que até os mais avarentos, que amam o dinheiro, ele ainda assim ele nutre o corpo, para não perdê-lo, para não deixar fraco. Foram capítulos mais difíceis, mais explicado pelo santo, mas que eu acho que se nós ouvirmos de novo, lermos outra vez, nós vamos conseguir compreender perfeitamente. Chegamos ao fim desta leitura. Diz pra gente, qual foi o trecho que mais tocou você hoje? O que aconteceu aqui nessas palavras aqui de Santo Agostinho que tocou você, que quis dizer algo para você? Deixe nos comentários abaixo. Sua perspectiva é muito importante para o nosso canal de estudo. Isso aqui é um canal de estudo. A gente vai lendo a Bíblia, vai tentando compreender o que Santo Agostinho está nos dizendo, o que a palavra na Bíblia, a gente vai tentando compreender o que Jesus, o que Deus tem a nos explicar, para que possamos estar cada vez mais próximo dele. Essa é a meta principal, estar próximo de Deus. Se você gostou desta leitura e reflexão, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, além de ativar o sininho para não perder o nosso próximo encontro. Eu sou o Nilvan Júnior e a gente se encontra na próxima leitura. Que a sabedoria de Santo Agostinho nos ilumine e nos encaminhe para mais próximo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Que eles possam preencher cada vez mais a nossa vida. Até mais, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.